O nosso convidado de hoje é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É um prazer tê-lo conosco, ministro. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Ministro, primeiro ano de governo federal, Ministério do Meio Ambiente. Sua avaliação, ministro? Olha, um ano cheio de desafios, né? Nós assumimos, o governo do presidente Bolsonaro assumiu um país com grandes dificuldades econômicas muito sérias, dificuldades de organização dos ministérios, de gestão, de planejamento, um país realmente com muitos problemas. O presidente Bolsonaro nomeou um ministério de 22 membros absolutamente pelo critério técnico, sem fazer nenhuma divisão, nenhum loteamento político. Nós trouxemos as equipes para trabalhar conosco nos diversos ministérios, no Ministério do Meio Ambiente também, inclusive daqui de São Paulo, foi um corpo técnico muito consistente, policiais militares ambientais que já haviam trabalhado comigo por aqui, e nós tivemos realmente que mudar muitos dos paradigmas e da forma como se administrava o Ministério do Meio Ambiente até então. Primeiro porque é necessário ter uma visão de harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Que é fundamental, é uma das grandes polêmicas hoje. Sem desenvolvimento econômico, não há condições de cuidar do meio ambiente. O que traz recursos, prosperidade, quer dizer, condições, oportunidade de emprego, de renda, enfim, o verdadeiro desenvolvimento sustentável é o dinamismo econômico. Claro. Se você tem um órgão ambiental cujo objetivo ou a consequência das suas ações é sempre dizer não, perseguir quem produz, transformar a atividade privada, seja ela de comércio, indústria, atividade imobiliária, o agronegócio, se você demoniza a atividade produtiva e parte do pressuposto que a atividade produtiva ela é ruim per se, por si só, você cria um problema grave de ausência de desenvolvimento econômico, e a ausência de desenvolvimento econômico, como disse bem o ministro Paulo Guedes, agora quando esteve lá em Davos, a pobreza é um dos principais contribuintes para o problema ambiental. O ministro Paulo Guedes em Davos realmente falou que a pobreza afeta diretamente o meio ambiente. Qual a sua avaliação disso que foi dito? Porque está sendo repercutido nos grandes veículos como uma coisa ruim a fala dele. Mas foi essa a fala ou tem uma complementação grande? Não, está correto o ministro Paulo Guedes ao dizer que a pobreza é um grande problema ambiental. Por que eu digo isso? Basta olhar em São Paulo. São Paulo nós vemos a região das represas, Billings e Guarapiranga. A ausência de um regramento adequado para a utilização do uso do solo, para ocupação adequada, enfim, do desenvolvimento daquela região, fez com que os proprietários, os investimentos, abrissem mão daquela região. E aquilo virou um caos. Então, o saneamento lá é inexistente, a parte de gestão do lixo muito ruim, questões de qualidade ambiental urbana lá praticamente inexistentes. Então, o que aconteceu no final? A ausência de um desenvolvimento econômico desta região urbana mostrou que ali virou um local praticamente abandonado. Isso é o que o ministro Paulo Guedes, se aumentar essa lente para todo o Brasil, nós vamos ver. O Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara não é diferente. O que é a Baía da Guanabara? Chega o esgoto sem tratamento da região em volta. O lixo que é despejado na Baía da Guanabara fica lá todo depositado. Isso atrapalha a fauna, a flora, atrapalha a indústria pesqueira. Então, a ausência de desenvolvimento econômico e, portanto, a pobreza, como colocou bem o ministro Paulo Guedes, é sim um dos principais fatores de desrespeito ao meio ambiente. Na Amazônia, que é o grande ícone da discussão ambiental internacional, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem naquela região e que precisam ter oportunidade. Que, aliás, tem sido uma pauta internacional, a Amazônia. Podemos aprofundar um pouquinho esse tema, por favor? Claro, a Amazônia é um orgulho do Brasil. Nós temos a Amazônia quase a metade do território nacional, são cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, só para as pessoas terem em mente, é sempre bom dizer. Se a Amazônia estivesse na Europa, ela começaria em Portugal, iria quase até a Polônia. Então, a Amazônia é gigantesca. Sim, ela é. A Amazônia está 84% preservada, exatamente com a vegetação
primária, original, que sempre esteve lá. 84%. 84%. Então, nós temos uma situação na Amazônia muito distinta do que tem no resto do mundo. Os países europeus devastaram as suas florestas. Os Estados Unidos não tem reserva legal, não tem praticamente nenhuma área de preservação junto ao setor produtivo, às áreas de plantação. Nós temos aqui o Código Florestal, nós temos muita coisa. Tem problemas? Tem alguns problemas, realmente. Claro. Mas tem problemas que decorrem, sobretudo, da ausência de uma visão pragmática daqueles que outrora ocuparam os órgãos ambientais, não só federais, mas também estaduais da Amazônia, em encontrar mecanismos de desenvolvimento econômico sustentável. Ele é econômico e ele é ambientalmente sustentável ao mesmo tempo. Nós temos lá na Amazônia uma vastidão de área sem regularização fundiária, ou seja, você não sabe quem ocupa, a que título, se tem escritura, se não tem. Isso você não consegue responsabilizar as pessoas para tomar conta das áreas. Isso acontece, o exemplo que eu dei aqui do entorno da Billings e da Guarapiranga é igualzinho. Então o Brasil padece, e isso acontece em Brasília, em condomínios de luxo, em vários lugares. O Brasil padece de um problema sério de ausência de titulação, de título de propriedade, de regularização fundiária. E isso na Amazônia se torna um problema ainda maior, porque são áreas muito grandes e você tem que saber quem é o proprietário, quem é o nome e CPF do responsável, até para ele poder também, tendo o título, tomar financiamento, poder receber recursos para desenvolver a sua propriedade. Ter atividade econômica. Ter atividade econômica. Então, regularização fundiária na Amazônia, medida fundamental. E o presidente Bolsonaro teve a coragem, finalmente, pela primeira vez, muita gente jogou esse problema para debaixo do tapete, o presidente Bolsonaro teve a coragem de assinar uma medida provisória em que dá os parâmetros para regularizar esse problema. Claro, aí vem os inimigos, a esquerda, aqueles que gostam de jogar pedra na vidraça, e dizem, olha, medida de grilagem, está incentivando a ocupação ilegal. Nada disso, ao contrário. A ausência de regulamentação, a ausência de regularização é que é um incentivo para essa ilegalidade. Segundo lugar, também importante para a Amazônia, não se fez, que é o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor da Amazônia, em que você identifica quais são as potencialidades, quais são as regiões da Amazônia que têm vocação para ter indústria de mineração, quais são os pontos que estão em indústria madeireira, onde tem que ter infraestrutura, onde é muito sensível e não pode mexer. Enfim, tem uma série, é realmente um plano diretor para a Amazônia. Nós temos plano diretor em todas as cidades. São Paulo, por exemplo, tem o seu plano diretor com problemas, com vantagens, mas tem. Então você tem um mínimo de ordenamento territorial. A Amazônia precisa ter também um ordenamento territorial. Que hoje não tem. Não tem, e ele se faz através do zoneamento econômico-ecológico. Terceiro lugar, o pagamento pelos serviços ambientais, nós chamamos de PSA. E você remunerar, Curi, aqueles que cuidam do meio ambiente. Então, no Brasil, nós temos o Código Florestal. Nenhum outro país do mundo tem uma regra ambiental tão restritiva como o Código Florestal brasileiro, que na região da Mata Atlântica e outros biomas exige 20% de reserva legal. Nós temos aqui em São Paulo e outros lugares, 20% de reserva legal. No Cerrado, 35% de reserva legal. E na Amazônia, 80% de reserva legal. Ou seja, 80% de uma propriedade a pessoa não pode nem pôr a mão. E ela tem que conservar. Então, nada mais justo do que nós remunerarmos esses 80% da propriedade pelos serviços ambientais que ela presta ao clima, à regulação das chuvas, ao meio ambiente. E quem tem que pagar? A comunidade internacional. Que, aliás, esse é um dos grandes temas do grande debate, é isso? O mundo não quis pagar. Nós fomos à COP lá tentar negociar um mercado de carbono, o artigo 6º do Acordo de Paris, justamente para dizer o seguinte, vocês destruíram as suas florestas. Sim. Vocês emitem gases de efeito estufa em razão da queima de combustíveis fósseis, que se corresponde isso aí a 70 e poucos % do que é gás de efeito estufa no mundo. O Brasil é menos de 3%, menos de 3%. Quer dizer, nós não somos, em definitivo, o vilão de nada em relação a isso. Sim. Então, já que nós temos a Amazônia e a Amazônia presta este serviço ambiental, nada mais adequado do que o mundo pagar por isso. Claro. Afinal, eles acabaram com as florestas dele e querem dar palpite nas nossas. Então, pelo menos pague. Né? Sim. E aí houve um protecionismo europeu em torno desse tema do crédito de carbono, para eles ficarem com o dinheiro só internamente na Europa, e eles boicotaram
a realização do acordo, da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Então, que é o terceiro ponto, que é o pagamento pelos serviços ambientais da Amazônia. Então, regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, pagamento por serviços ambientais. Há um quarto pilar, extremamente importante, que é a agenda da bioeconomia. Sim. Qual é a oportunidade de desenvolvimento sustentável que nós podemos dar para esses mais de 20 milhões de brasileiros da floresta? É ganharem dinheiro com a floresta conservada, mas eles precisam ganhar dinheiro. Claro. Então precisa ter uma indústria, por exemplo, farmacêutica, que se utilize daquela biodiversidade da Amazônia, investindo numa planta de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, patentes, e isso vai gerar emprego lá para as pessoas que estão lá. Quem coleta sementes, quem coleta... Claro. A mesma coisa, cosmético, indústria alimentícia. Agora, por que isso não se fez até hoje no Brasil? Muitos falam, a agenda da bioeconomia, por que não fez? Sim, por quê? Não fez porque, primeiro, não estão preocupados em atrair capital privado. Tem uma visão de que só a entidade do terceiro setor, ONG, etc., é que são bem-vindas na Amazônia. Quem gera emprego, quem cuida do desenvolvimento de um país, são as pequenas, médias empresas, as grandes empresas, o investimento privado. Nós temos que exonerar o investimento privado, tem que tornar a vida do empresário, inclusive aquele que vai para a Amazônia. O Brasil já é um país difícil de investir, a Amazônia é ainda mais difícil. Claro. É longe, tem problemas de suprimento de energia, de comunicação, de conectividade, então não é fácil investir na Amazônia. Então o governo tem que ter uma postura de incentivo do setor privado, do capital privado, da empresa, Sim, que vai lá pesquisar shampoo, medicamento, alimento, seja o que for. O que se teve até o passado? Uma visão totalmente equivocada de que o setor privado não é bem-vindo, só é bem-vindo quem é ONG, empresa sem fins lucrativos, associações. Resultado, não tem desenvolvimento na região. Se nós olharmos um futuro, quais seriam os grandes problemas na sua avaliação, ministro, na área ambiental, na região urbana e fora da região urbana? O grande problema ambiental brasileiro está nas cidades. O nosso problema ambiental não está na Amazônia e tampouco no campo, embora muitas entidades ambientalistas, ONGs, etc., vivam dessa indústria de seminário, palestra, etc., para ficar falando de Amazônia e de agronegócio. O problema brasileiro está nas cidades. Quem não acredita nisso, basta olhar o que nós temos nas nossas cidades. Falta de saneamento, esgoto correndo a céu aberto, onde mora 80% da população brasileira, criança brincando com o pé no esgoto, falta de saneamento, problemas de saúde gravíssimos que decorrem disso. Um caos no lixo. O Brasil até hoje não conseguiu ter uma política de coleta seletiva, quer dizer, as pessoas não sequer separam o lixo nas cidades. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, não tem coleta seletiva, tem meia dúzia de pontos, não tem uma coleta seletiva de lixo adequada. Eu não estou nem falando daquela coleta plástico, vidro, alumínio, eu estou falando minimamente você separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Não tem. Então, assim, há uma ausência absoluta de uma política de lixo. O mundo inteiro, eu estive agora vendo os investimentos lá no exterior, dessa parte de tratamento, coleta e destinação do lixo, inclusive, sim, com reaproveitamento energético. O mundo inteiro separa o lixo, usa os restos de comida, ou seja, o lixo orgânico, para produzir biogás e gerar metano, energia, queima o gás na turbina e gera energia elétrica. Depois separa o material reciclável. E aquilo que não é orgânico ou não é reciclável, incinera, né, queima e gera energia. Aqui nós estamos há 20 anos discutindo se a queima faz mal. Queima já está superado, o mundo inteiro hoje em dia incinera lixo, com segurança, sem nenhum problema de emissão de gases. A Suécia, que é um país extremamente cuidadoso no critério ambiental, sim, é mesmo, acabou de inaugurar uma planta industrial para incineração do lixo no meio da cidade. Você olha de fora, é um prédio super bonito, com gramado em cima, e aí quando é inverno eles fazem pista de esqui em cima, no meio da cidade. Então, e nós aqui discutindo o que nós vamos... O Brasil está muito atrasado no tema do lixo, muito atrasado. E a verdade, o que a gente vê com isso, são lixões a céu aberto pelo Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Nós reduzimos muito aqui os lixões, quando eu fui secretário, de 112 para quase zero, chegamos a 9, ia chegar a zero, acabou não conseguindo chegar até o fim. O fato é que é um problema gravíssimo.
Ministro, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito na gestão, porque o seu sucesso é o sucesso do Brasil, e agradecendo a transmissão do conhecimento acumulado. A você